Isto, alunos, vamos corrigir a semana 6, a última semana do BET 3 do terceiro ano. E essa semana foi muito importante, que abriu um pouco a nossa visão, tendo contato agora com o autor contemporâneo, que sempre está aí nas rodas de debates, em especial sobre as estruturas atuais. Para conhecê-lo é importante sempre ter contato direto com suas obras. No Enem, quem está preparando para o Enem, no caso aqui Michel Foucault, e a temática sobre o poder, principalmente sua obra Vigiar e Punir. Então também a obra Microfísica do Poder. Para quem está preparando para o Enem, essa temática, esses pontos que vimos aí na semana, sobre o poder, micropoderes, sobre a disciplina do corpo, sobre o controle do corpo na sociedade contemporânea, aparece muito. Principalmente é importante para ter uma boa base para a hora também dos temas que se dá aí nas redações, que ajuda muito a você dissertar. Nós tivemos aí foram 2 questões fechadas, mais importante para entender principalmente a filosofia de Foucault. Na primeira, a gente tem um autor aí muito conhecido nos livros de filosofia do ensino médio, Gilberto Cotry. Ao tratar da pós-modernidade, alguns chamam de pós-modernidade, outros chamam de contemporaneidade, há um debate nesse sentido, comenta as ideias de Michel Foucault, que é um filósofo francês, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social, e o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Então, hoje nós não podemos ter essa ideia que existe um órgão, uma pessoa, mas as pessoas vão internalizando quando vê você está sendo vigiado constantemente em vários lugares e controlado. O seu corpo se torna um controle social. Assim, em vez de se deter apenas no macro poder concentrado no Estado, como se houvesse um Estado, um governante apenas, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social, seja escola, os poderes militares, a sociedade em si, em vários âmbitos aí. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, os guardas, os fiscais, todos. Nós estamos constantemente um vigiando o outro, né? Pelo exposto por Gilberto Cotry sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir as normas estabelecidas pela disciplina social. Aí, relembrando, o que é micropoder, né? A gente tem a ideia do macro, que é o maior de todos, né? No âmbito brasileiro é o governo, por exemplo, federal, e o micro são pequenas células inseridas aí no contexto da nossa vida social. É a mecânica de poder que se expande por toda a sociedade, assumindo as formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, tomando corpo em técnicas de dominação. Então, ao afirmar que em qualquer sociedade o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhes impõem limitações, proibições, obrigações, Foucault já explicita que micropoderes perpassam todo o corpo social, acarretando em transformações e modificações de condutas nos indivíduos. O corpo social, ao longo dos séculos, se consolida como algo fabricado, influenciado por uma coação calculada, esquadrinhado em cada função corpórea, com fins de automatização, em que a gente vai se automatizando. Quando vê, a gente se controla uns aos outros sem nos perceber.
Eu citei o exemplo quando estávamos estudando durante a semana, essa temática, então que, por exemplo, o exemplo de qualquer presidente, não o atual, mas qualquer presidente, aí ele tem um discurso e de repente pessoas localizadas aí em cada cidade vai de repente vigiando, tomando forma como se fossem representantes e não representa nada, né? São pessoas que não estão ligadas diretamente, mas se sentem representadas a poder fiscalizar, a poder agir em nome daquela pessoa que eles nem representam, mas acabam interiorizando. Para quê? Para disciplinar a sociedade. E as outras alternativas que diz respeito à liberdade, à repressão, ideal de igualdade, direitos políticos, não tem nada a ver, né? A letra C que corresponde melhor aí essa ideia de micropoder em Michel Foucault, que é interessantíssimo para nós percebermos como que a sociedade, cada época a sociedade tem uma maneira de se organizar nessa forma de disciplina, de controle do corpo social. O corpo social é todas as nossas as funções que nós temos dentro de uma sociedade que constitui essa sociedade. Na obra, então, do Michel Foucault, Vigiar e Punir, ele tematiza as relações de poder a partir de uma contraposição entre as formas de punição dos regimes absolutistas europeus e aquelas utilizadas pelas sociedades democráticas a partir do século XVIII. Essa análise tem como foco principal o tratamento dedicado aos criminosos nesses períodos. Então ele faz uma análise aí dos tipos de punições que se tem, né? E quais que são os objetivos. Nós tivemos 4 afirmativas aqui e depois para marcar qual que seria, a partir dessas afirmativas, dessas proposições, qual que seria aqui a alternativa correta, que ficou a letra B, né? Porque a 1, a 3 e a 4 são as corretas, só a 2 que não, porque se a gente for perceber, todas as outras, elas correspondem a essa ideia de pena corporal, que é chamado espetáculo do suplício, e a B vai dizer aqui que esse espetáculo do suplício, que é quando haviam aqueles tipo situações ali públicas de pessoas que eram punidas corporalmente para dar exemplo, né? E aqui diz que esse espetáculo não tinha por objetivo restituir o poder do rei, já que se tratava de um mecanismo sem nenhum efeito sobre os súditos. Claro que não, né? É ao contrário. Esses espetáculos haviam para mostrar como exemplo criminosos que cometiam aí algum crime para serem punidos, para mostrar que o rei ainda tinha o seu poder, né? E o único efeito do suplício seria a dor sobre o corpo. Não, não tem esse sentido de fazer ninguém sofrer, não. Tinha um sentido mesmo social, em que o suplício tem como intenção maior fazer a ligação entre o crime e a vingança do rei, que seria uma ação de desafio, de delito, e a restituição, então, da paz, da ordem, através da desmedida da condenação. Desmedida porque tinha gente que era levada até a morte de tanto sofrimento que fazia. Há uma relação já aí entre verdade e poder. E como a ordem é estabelecida? Através do espetáculo da dor. Então, mostrando que aquele crime não pode ser novamente cometido. E as outras correspondem, porque, enquanto no direito monárquico o tratamento do criminoso era feito a partir do exercício da punição, nos regimes posteriores ao século XVIII cria-se uma sociedade na qual o poder de vigilância é usado como mecanismo de disciplina. Então, aqui, se a gente pega os regimes absolutistas europeus, que a gente pega a monarquia e os reis, eles faziam esses espetáculos de condenação pública de alguém que ia sofrer ali alguma pena corporal para dar exemplo, para disciplinar. A partir do século XVIII, então, na análise de Foucault, a sociedade já não faz esse tipo, mas começa a criar mecanismos de vigilâncias, presídios,
situações em que os crimes eram já condenados de uma maneira diferente agora. Na 3, a gente tem como certa também, nos regimes marcados pelo suplício, todo ato criminoso é tratado como uma afronta ao poder do rei, então ao contrário da 2, que teria o suplício como instrumento do exercício do poder que fora ofendido pelo crime. Então o espetáculo do suplício, dessa pena corporal, era realmente para mostrar à sociedade, para disciplinar, que aquilo ali para restabelecer a ordem, para o rei, uma vingança do rei no sentido de que a autoridade dele não pode ser suprimida. O suplício é considerado por Foucault como uma iniciativa de punição sobre o corpo do indivíduo, ou seja, uma pena dolorosa e atroz contra o corpo do criminoso, beleza? O grau da pena variava segundo o grau do delito, sim. O suplício seria um grande espetáculo e pretendia mostrar aos demais o que ocorreria com eles caso afrontasse o poder central. Isso mesmo. Então, só há 2 que diz aqui que o espetáculo de suplício não tinha por objetivo restituir o poder do rei, e ao contrário, tinha sim. Então, como que um não altera toda a alternativa, tudo, né? Para a gente concluir, até o fim do século XVIII, o suplício era uma maneira de punir, simples assim. Apenas uma das maneiras pelas quais o poder se aplicava sobre o outro. Não era mais comum, como havia várias outras, mas existia sempre essa ideia do suplício ali, da pena dolorosa. O suplício, para Michel Foucault, ali dentro do texto, Vigiar e Punir, é uma técnica e não deve ser equiparada aos extremos de uma raiva sem lei. Então não pode ser olhado assim que era um rei que pegava o suplício para o quê? Para um objetivo sadomasoquista pessoal? Não. Era no sentido mesmo de disciplinar das técnicas que existiam naquele período. Depois do século XVIII vai mudar, então, a visão de como a gente enxerga os criminosos. E hoje, no século XX e XXI, a gente ainda está discutindo como que é, então, essa nova versão que a gente tem agora de vigiar, de controlar, de disciplinar os corpos, né, automatizando. Essa temática, como eu disse, é muito importante para quem se prepara aí para o Enem, e espero que vocês possam aprofundar, sempre ler aí muitas outras referências, porque ajuda vocês a entenderem na nossa vida contemporânea a prática das estruturas, e também para quando for preparar para o Enem ali em questões principalmente de redação, ajuda muito. Bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula.